Vamos retomar então a discussão a partir do vídeo anterior. No vídeo anterior a gente viu um pouco sobre o racionalismo e como esse racionalismo procurou definir da onde vinha o conhecimento, né? Porque essa era a grande pergunta do século XVII: como adquirimos conhecimento? E como esse conhecimento pode ser considerado um conhecimento seguro? Então, esses filósofos do contexto do século XVII, eles vão estar em busca desse conhecimento seguro e de como esse conhecimento é gerado em nossa mente. Para René Descartes, como nós vimos no vídeo anterior, esse conhecimento só pode ser seguro se ele for fruto da razão, do raciocínio, se ele for gerado na mente. Enquanto Descartes desenvolvia o seu pensamento, outros filósofos pensavam muito diferentes. É o caso dos filósofos empiristas. Os filósofos empiristas, eles foram basicamente todos da Inglaterra, né? Nós tivemos John Locke, Thomas Hobbes, Francis Bacon e David Hume. Eram filósofos que defendiam que o conhecimento só pode ser gerado pela empiria. A palavra empiria é de origem latina e significa experiência. Para esses filósofos, nenhum de nós podemos adquirir conhecimento se não for pela experiência, se não for pela observação, se não for pelo uso dos sentidos, né? Então vocês vão observar que são filósofos que pensam extremamente diferente de Descartes, né? Se para René Descartes o conhecimento vem da razão, para os filósofos empiristas o conhecimento só pode ser gerado via experiência. Só para ter uma ideia, uma das frases mais famosas do empirismo é a frase que diz: o ser humano, o homem, é como uma tábula rasa. O que seria uma tábula rasa? O ser humano nasce como uma folha em branco, né? Nasce como esta folha, em branco, sem nenhuma impressão. E segundo eles, com a vivência, com as experiências que a vida vai dando, nós vamos, digamos, marcando essa folha, marcando, né, a nossa existência com as experiências e, portanto, com o conhecimento. Aí sim nós temos as impressões que as experiências de vida, né, as experiências via estudo, via pesquisa, vai nos dando, que seria este conhecimento. Um raciocínio bem inicial é aquela criança, né? Você diz para a criança: olha, não brinca com fogo, aquela coisa que a mãe da gente sempre diz quando a gente é criança, né? Mas a criança, ela ainda não tem conhecimento de que o fogo pode gerar uma lesão, né? Que o fogo pode queimar e causar dor. Apesar da mãe ter falado, muitas vezes a criança vai e coloca sim a mão no fogo, né? Para que ela, digamos assim, tenha a experiência, a sensação. Aquela sensação de dor que a criança tem, na verdade, gerou nela um conhecimento. Opa, não se pode brincar com fogo, né? Essa é um exemplo bem simplório, né, para a gente entender qual que era a ideia dos filósofos empiristas, né? Esses filósofos empiristas, eles vão defender, então, o princípio de que somente por via da experiência é possível se chegar ao conhecimento. Então, observe que são duas teorias bastante opostas, né? São duas teorias bastante opostas. De um lado, o uso da razão, né, defendido pelos racionalistas; do outro lado, é defendido pelos empiristas, que é a questão do uso da experiência, né? Segundo eles, né, baseado até inspirado em outros pensadores como Aristóteles, nada vem até o intelecto, ou seja, até a mente, se não for gerada antes pela experiência. Esses filósofos vão defender um tipo de raciocínio chamado de raciocínio dedutivo. Então, o que seria um raciocínio dedutivo? Eu parto da observação de uma realidade,
de um grupo de experiências, vejo se essas experiências, se esses acontecimentos se repetem e eu concluo para a maioria. Então, imagine um químico em laboratório, né? Ou um químico, um biomédico, enfim, quem estuda a partir de laboratórios, eles observam 5 grupos de bactérias, né? E eles usam um determinado antibiótico sobre elas. Essas bactérias morrem. O que eles fazem? Eles criam então, elaboram então um raciocínio indutivo que diz que aquele antibiótico pode matar todas as bactérias daquele grupo. Então, parte da experiência de que observou um pequeno grupo e induziu, ou seja, concluiu que aquele antibiótico serve para os vários outros grupos de bactérias da mesma família. Então, observe que esse raciocínio indutivo ele vai acompanhar a ciência moderna. A ciência moderna usa o raciocínio indutivo, né? Vamos dizer que um cientista social ele queira estudar a sociedade, a violência na sociedade. Ele não tem como ele estudar os mais de 7 bilhões de habitantes da Terra. Então ele seleciona um grupo, digamos, de 100 pessoas. Nesse grupo de 100 pessoas ele vai observar, por exemplo, de onde vem a violência. Né? Ao concluir, ao chegar a uma conclusão sobre isso, ele vai induzir, ou seja, ele vai ampliar aquele raciocínio que é particular, né, 100 pessoas, para todos. Então vamos dizer, não, a violência é causada pela injustiça. Né? Aqui é só uma exemplificação. Né? Então eles vão concluir para os 7 bilhões. Não, eu observei 100 pessoas e com essa observação eu posso concluir que as outras pessoas também se comportam desta maneira. Esse é o tipo de raciocínio que os empiristas defendiam. Vocês vão observar que é um tipo de raciocínio que parte da experiência, da empiria, do contato, né? Do contato do pesquisador, do contato do estudioso, do contato do humano com o objeto. Né? Esse objeto é analisado, é observado e aí se tira a conclusão. Né? Essa vai ser a base da ciência moderna. Embora eles defendam também que o ser humano possa usar a razão, mas eles defendem que a nossa razão é usada apenas para organizar as coisas e ela em si não pode produzir conhecimento. Né? Volto a repetir, é só para a gente entender que as duas correntes elas são opostas, né? Elas são antagônicas. Né? Descartes, de um lado, vai dizer, não, o conhecimento só pode ser seguro se for fruto da razão, do pensamento. Do outro lado, os empiristas vão dizer, não, o conhecimento só pode ser gerado, produzido de forma segura se passar pela experiência. Né? São as duas correntes do século XVII e XVIII que vão marcar e influenciar muito a ciência moderna como nós conhecemos hoje. É importante dizer que esse vídeo é apenas introdutório, né? Se alguns estudantes tiverem dúvida, pode entrar em contato, né? Eu vou realizar outros vídeos também para a gente tentar aprofundar um pouco mais essas duas correntes. Eu agradeço a atenção e desejo bons estudos a todos.